Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar o dia em que nós vamos entrar na glória, na presença do nosso Deus. Eu acho que a gente pode viver nessa esperança, né, para ter um bom ânimo aqui enquanto nós estamos caminhando por essa terra. O dia em que vamos nos encontrar com o Autor da vida, face a face com o Senhor, esse dia vai ser maravilhoso. E ele vai se prolongar por toda a eternidade, né? Não vai ser um dia somente. Mas eu li que os bilionários deste mundo, eles ficaram quase 30% mais ricos com a pandemia, com esse vírus. Eles ficaram cerca de 30% mais ricos. Isso não é interessante? Isso é interessante. A quem tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o pouco que tem, que pensa que tem, lhe será tirado. Essa é uma regra, né? Uma lei espiritual que conta para o nosso mundo natural. E é assim para todas as coisas, né? Os mais ricos, cada vez mais ricos, os mais pobres, tudo faz com que os pobres fiquem ainda mais pobres, mas isso também funciona, né? No sentido de que aqueles que estão imundos tornem-se cada vez mais imundos e os que estão se santificando tornam-se cada vez mais santos. Aqueles que têm conhecimento de Deus, que têm intimidade com o Senhor, eles vão se tornando cada dia mais íntimos do Senhor, crescendo no conhecimento da palavra, se aprofundando na revelação da palavra que é Jesus Cristo, enquanto que aqueles que não têm, eles vão perdendo até o que têm. É a parábola do semeador, né? Aqueles que receberam a semente e que não deu em nada, né? Enquanto outros a semente multiplicou até 100 por 1. Mas vamos começando o nosso compartilhamento com a leitura do Salmo 119, que nós estamos acompanhando o Salmo 119 nesses dias, porque é um salmo muito precioso, né, que fala sobre a palavra de Deus, né? Um salmo que o salmista ele fala como é preciosa a tua palavra. Mas depois nós vamos mergulhar em João, quando Pedro falou para o Senhor nunca me lavará os pés. É uma passagem linda, de uma profundidade. Eu estive meditando, sendo ministrada nessa palavra ali de João 12, quando em João 12 Jesus começa os dias de preparação para a crucificação. Ali ele já entra, né, na celebração da Páscoa, porque eles separavam o cordeiro no 10º dia, né? Ali Jesus se separa a partir de João 12, 6 dias antes, e ele vai para Jerusalém, e nós vamos ver a conexão que isso tem com o último assunto que nós tratamos sobre o nosso relógio biológico, o ciclo circadiano, o ciclo septadiano. Não é como que a ciência vem provando essa questão da importância, né, dos 7 dias semanais, de guardar o descanso semanal, de dormir, né, um determinado tempo a cada ciclo de 24 horas. Né? Nós temos um relógio biológico que é importantíssimo, né, que fala da maneira como Deus nos criou, e esse relógio aponta também, né, para a guarda do descanso no 7º dia, como nós fomos feitos, né? Todo o nosso organismo, todo o funcionamento nosso biológico, psicológico, mental, tudo é afetado, né, por esse relógio. E eu vou responder para vocês, será que Jesus também ele descansou no 7º dia? Isso também nós vamos estar vendo aqui no Evangelho de João hoje.
E então tem muita coisa para a gente compartilhar. Vamos começando aqui com o Salmo 119. Eu abro mão de tudo, Deus, pra te seguir. Eu renuncio o mundo por amor a ti. Vamos lá, a tua palavra é luz, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Muito conhecido, né? Esse verso é o de número 105, no Salmo 119. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita a minha oração. Aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não esqueça a tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci os teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir. Bom dia, Neuza. Paz do Senhor para você também, querida. Então vamos, gente. João capítulo 12. Jesus em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: esse perfume vale mais que 300 moedas de prata, por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Então ela não derramou todo o perfume. Ela derramou uma parte, falou que ela guarde para o restante, para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre vocês vão ter com vocês, mas eu não estarei sempre convosco. Essa cena é marcante, aqui tem muita coisa importante, Para começar, vamos focar aqui na questão da Páscoa. Maria é uma intercessora de Jesus, eu creio que a única realmente que se pode dizer que é uma intercessora de Jesus na Bíblia é essa Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Ela compreendeu a gravidade do momento,
Ali era o último jantar, a última vez, né, que eles receberiam Jesus, que eles veriam Jesus ali vivo, né, na casa deles. Foi uma das últimas vezes, porque depois, não, acho que depois desse jantar aqui, nem sei se ela teve outra oportunidade com Jesus, porque quando eu já tentei mais de uma vez traçar esses últimos dias de Jesus antes da crucificação, mas você tem muitas versões diferentes e elas divergem. O que Jesus fez no primeiro, no segundo, no terceiro, até no sexto dia, eu não consegui ainda chegar, né, a uma conclusão definitiva. Mas se você observar, Jesus ele cumpriu cada detalhe de Gênesis, de Êxodo 12, quando foi instituída a Páscoa. Cada detalhe, ok? Olá, meus queridos que estão chegando no Face Live. Noemi lá do Paraná. Tudo bom, Noemi? Um grande beijo para você, querida. Vamos compartilhar algumas coisas preciosas hoje, ok? Fica ligada aí. Noemi está numa fazenda maravilhosa lá no Paraná, né? Amo muito ela, Luísa, esse casal, essa família. Mas vamos aqui, gente. Então, como eu estava dizendo, né? Jesus, ele cumpriu todos os detalhes como o Cordeiro Pascal. E olha como está aqui em Êxodo 12. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. E ele vai dando as instruções. O animal, né, deveria ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Aqui eu estou pulando o texto, tá? Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. 14, né, é 7 mais 7. É o cumprimento perfeito, né, 2 vezes o cumprimento perfeito de algo. Né? O 7 tem a ver com este cumprimento, com o fechamento de um ciclo. E Jesus, quando ele queria dizer que algo era muito verdadeiro, ele dizia: em verdade vos digo. Essa repetição em verdade, significa uma ênfase, verdadeiramente, né? Era 2 vezes. Então, quando você vê 14, 2 vezes o 7, você vê algo realmente, né? Um ciclo se fechando verdadeiramente, né? Então, eles tinham que separar, no 10º dia, separava o cordeirinho e guardava até o dia 14 daquele mês, e na tarde daquele dia é que o animal seria, então, abatido, tá bom? E eles iam passar o sangue nos umbrais da porta das suas casas, e eles iam comer o animal depressa, que era a Páscoa do Senhor. Nessa noite, o Senhor disse: eu vou passar e matar os primogênitos do Egito, né? Todas as pessoas como os animais, ele ia matar. E o Senhor disse: castigarei todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue no batente das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. O anjo ia passar por sobre as casas que estavam marcadas de sangue. Passover. Passar sobre, ok? Então, ele ia pular essas casas. Então, à noite, eles iam entrar para dentro das casas. Olha só, vamos para frente. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem vai ser feito sem fermento, e ali então tem toda a celebração da Páscoa. Mas então a tardinha do 14º dia, então significa já entrando o 15º dia, ok? Então o que acontece? Se você contar, 10º dia era separado o cordeiro. Se você separar, contar o 10º dia, 11º, 12º, 13º, 14º, o cordeiro ia ser a tardinha, já entrando o 15º. Então, se você contar isso, vai dar os 6 dias, ok? Então, Jesus, como o verdadeiro e
único cordeiro pascal, né? O verdadeiro cordeiro. 6 dias antes, ele se separou, tá? 6 dias antes da Páscoa, ele foi para Betânia e ele foi para a casa de Lázaro. Nesses 6 dias, cada dia ele subia para Jerusalém e voltava, subia para Jerusalém e voltava, até o dia marcado que o cordeiro ia ser sacrificado, que foi o dia da crucificação de Jesus. Ok? Então, 6 dias antes, isto fala dos 6.000 anos que é concedido para que o homem viva nessa terra, né? É os 6 dias de criação. No 6º dia o homem foi criado e no 7º dia é o descanso de Deus. Então, vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele completou a obra dele no 6º dia e ele descansou de toda a sua obra no 7º dia. Por isso, ele se separou 6 dias antes, né? No 7º dia, assinalou aí o descanso, ele completou a obra entrando no 7º dia, né? De noitinha, quando ele foi, então, preso, né? E, bom, a gente não consegue entrar perfeitamente nesse cronograma. Bom dia, Emerson, lá de Nepal. Oh, privilégio você aqui hoje. Então, vamos lá. Jesus, ele descansou no 7º dia, ele concluiu a obra dele no 6º dia, como seu pai concluiu a obra no 6º dia, e no 7º dia descansou. Isso, para mim, é profético, eu não abro mão. Agora, como é que o povo vai encaixar as idas e vindas de Jesus e o calendário dele nesses dias, né, que antecederam a crucificação dele, eu não sei, porque cada um vai dando de uma maneira diferente, ok? Mas eu fico com essa certeza de que em 6 dias ele completou a obra e no 7º dia ele descansou, não é? Ele foi crucificado, né, com certeza no 6º dia, colocando um fim ao ser humano caído, levando em seu corpo o ser humano condenado pelo pecado, né? Condenando na sua carne o pecado da humanidade para que nós tivéssemos uma chance de nascer de novo, não é, como filhos de Deus. A cruz encerrou a história da humanidade. Ele disse, está consumado. Encerrou a história da humanidade caída, a humanidade condenada pelo pecado. É como 6.000 anos para a vida do homem Adão aqui na Terra. Jesus, ele começou a sua jornada, a gente observa, é interessante, essa jornada que ia terminar na cruz, ele começou num jantar na casa de Lázaro. Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Isso, né, recordava ao Senhor, isso estava lembrando a Jesus. Era assinalando para o Senhor que ele, assim como ele tinha ressuscitado Lázaro, ele também iria ressuscitar no final desse período. E assim como ele intercedeu por Lázaro e ele ressuscitou, né, o Pai também ia ouvir a intercessão de Jesus e Maria mais uma vez, porque como eu compartilhei com vocês, a ressurreição de Lázaro teve a intercessão de Maria e de Jesus juntos, em concordância, eles geraram, né, que o espírito de Lázaro voltou para o corpo dele e Jesus finalizou gritando, Lázaro, vem para fora. Mas pela intercessão de Jesus e Maria conectados, eles já tinham, né, realizado aí este milagre do espírito de Lázaro voltar para ele, porque o Pai sempre ouve as nossas intercessões que são feitas, guiadas pelo Espírito de Deus, em concordância, né, com outros intercessores, quer você esteja vendo ou não, quando você entra em espírito, você entra em unidade com a igreja intercessora na terra, né? Você entra em unidade para gerar aquilo que Deus está querendo gerar nessa terra. E Jesus, quando se conectou ali com Maria, eles, através daquela intercessão em espírito, onde Jesus se moveu em espírito, gemeu, né?
ele com Maria, então houve a ressurreição de Lázaro. Agora, mais uma vez, o Pai iria escutar a intercessão de Jesus e Maria para a ressurreição do próprio Filho de Deus. Maria foi fundamental, né, neste processo, ela entendeu isso, ela estava na brecha por Jesus, tanto que ela fez um ato profético, ungindo o corpo de Jesus, preparando-o para a sua morte, para o seu sepultamento, como era daquela cultura, com o objetivo de afastar do corpo o cheiro da morte, porque até durante um ano a família ia ao sepulcro visitar o corpo do morto. Então eles enterravam, colocavam juntos, que eles não enterravam, botavam o corpo numa pedra, né? Fechava ali, mas eles colocavam muitas especiarias aromáticas. Tanto que José de Arimateia, Nicodemos levaram quilos de mirra, de perfumes para colocar ali junto ao corpo de Jesus. Então, Maria, entendendo tudo isso pelo Espírito, ela ungiu num ato profético de intercessão o corpo de Jesus para que o cheiro da morte, a corrupção da morte não atingisse Jesus. E ela foi ouvida em sua intercessão. A morte não pôde tocar, né, não pôde trazer corrupção ao corpo de Jesus, a morte foi derrotada. Então, assim como os dois intercederam e houve a ressurreição de Lázaro, agora o Pai ia ouvir também a intercessão de Jesus e de Maria novamente, não permitindo que a morte tivesse qualquer poder sobre ele, sobre o seu corpo. Amém? Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, no capítulo 5, do verso 7 ao 10. Hebreus, capítulo 5. Vamos encontrar rapidinho aqui. Opa, passei direto. Espera aí que eu já pego. Nas regiões celestes, Jesus que me salvou, me pôs em bom lugar. Então, Hebreus 5, a partir do verso 7 ao 10, diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, Jesus, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. Durante sua vida aqui na terra, seu ministério aqui na terra, Jesus ele estava em batalha, ele estava em guerra contra o poder da morte, porque ele precisava ressuscitar, não é, para que todos nós pudéssemos ressuscitar com ele. Ele precisava derrotar a morte. Então, muitas vezes, os discípulos testemunharam Jesus em voz alta, com lágrimas, clamando, suplicando a Deus para que Deus concedesse a ele a vitória contra a morte. Não é? Isto é o poder da nossa intercessão. Como a intercessão é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então, Maria ungiu Jesus, né, para que a morte não tocasse nele, e Jesus já vinha clamando, né, para que a morte não tocasse, né, e o Salmo diz que ele não viu corrupção, realmente a sua oração foi atendida e a morte foi derrotada. Então, essa luta que Jesus teve, né, de intercessão contra a morte durante toda a sua vida, culminou em vitória. Ao salvar Jesus da morte, Deus salvou a todos nós através dele. Então, o Senhor estava começando ali na casa de Lázaro, essa jornada de 6 dias. E começou com um jantar na casa de Lázaro. É interessante, né? Porque a ceia, o alimento, o sentar para comer, ou todo tipo de alimento na Bíblia tem
nada na Bíblia escapa de um significado especial. E cada vez que muda o alimento na palavra de Deus, que é, né, que consta que mudou o alimento, é porque algo muito importante aconteceu, houve uma mudança de dispensação até mesmo, ok? Bom dia, Fabiana Cristina. Então, essa jornada começou com esse jantar e terminou com um jantar celebrando a Páscoa com seus discípulos e instituindo a ceia. Na casa de Lázaro, lembrava, né, a ressurreição, e Maria estava ali, Marta ajudava a servir, e Maria foi e ungiu os pés de Jesus. Esse ato profético, né, que derrotou a morte, né? Essa intercessão de Maria foi tão tremenda que Jesus falou, deixa ela. Isso vai constar sempre que falar aqui o que aconteceu, né, da minha morte, da minha ressurreição, isso vai ser citado, porque isso foi muito importante o que Maria fez. Ela fez isso em obediência ao Espírito de Deus. Ela deu uma legalidade a mais ali para que o corpo de Jesus não fosse tocado pela morte. E o diabo ficou furioso, julgou todo mundo contra ela. Aliás, isso é muito comum, né? Quando a gente faz uma coisa em obediência ao Senhor e que é algo, né, que irrita o inimigo, ele joga as pessoas todas contra você. E então Maria conseguiu irritar bastante Satanás. Tanto que a partir daquele instante, Judas se levantou dali, né, com raiva, porque ele queria aquele dinheiro para o bolso dele, e ele foi contratar com os sacerdotes, os fariseus, ele foi ao templo contratar a traição de Jesus pelas 30 moedas de prata, porque o negócio de Judas era dinheiro, 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 dinheiro. Não é? Ele era avarento, ele era focado nas coisas deste mundo. E então aquele momento foi tão marcante que ele falou, agora eu decidi, eu vou trair Jesus. Ele levantou dali, inspirado por Satanás, e foi contratar a traição. Tá? E esse texto aqui de João 12, ele vai encerrar aqui, né, todo o ministério, a jornada de Jesus. Do 12 para diante, nós já vamos ver ali a ceia, a traição de Judas, a prisão de Jesus, as últimas palavras lindas, maravilhosas que Jesus vai deixar com seus discípulos, né? João 13, a cerimônia que ele lava os pés dos seus discípulos, João 13. Eu quero, se tiver tempo, nós vamos nessa cerimônia que ministrou muito ao meu coração, João 13, essa semana. E ali vai, né, João 13, 14, 15, 16, 17, Jesus falando, 17, Jesus intercedendo por nós, né, desde lá até aqui, essa intercessão de Jesus, para que sejamos um com Ele, um com o Pai, que nos amemos uns aos outros. Isso vem ecoando através dos séculos até os nossos dias. É muito precioso todo esse trecho de João. E dali, né, 18 em diante, vai entrar a crucificação de Jesus e o desenrolar dos últimos fatos. Durante um certo tempo da minha vida, eu sabia recitar de cor todos os versículos, até o capítulo 7, quase até o capítulo 12. Né? É muito maravilhoso o Evangelho de João, é um evangelho profético, né, representado pela águia, é um evangelho direcionado à igreja, é uma linguagem universal do amor, e a igreja ela é universal, composta por todos os povos da terra. Então, vai começar com um jantar na casa de Lázaro e vai terminar com o jantar de Páscoa com os seus discípulos, onde ele instituiu a ceia, como a gente disse, né? Então, o primeiro dia foi o jantar na casa de Lázaro, o segundo dia já foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Salmo 118. Vamos dar uma chegadinha aqui, Salmo 118. A entrada de Jesus triunfal em Jerusalém.
Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. E aí vai caminhando, vão mais para frente aqui. Olha só, do 17 em diante. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver. Não é? Realmente é o Senhor Jesus aqui, né? Não vou morrer, pelo contrário, eu vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Ele foi castigado pelos nossos pecados, mas ele não ficou retido na morte. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Abram os portões eternos, porque a partir daí Jesus entrou na glória, no santuário dos céus. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Os portões da glória. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me desse vitória. É o que nós lemos lá em Hebreus. Deus escutou a intercessão de Jesus e deu vitória. Vitória contra a morte. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Nós sabemos quem é essa pedra, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Agora esqueci a expressão em hebraico. Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Corramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Está aí a maneira como Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém com as pessoas, né, com os ramos de oliveira, saudando. Hosana, Hosana. O Senhor é salvação, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então essa foi a marcha triunfal de Jesus em Jerusalém, que aconteceu no segundo dia, essa entrada triunfal. Zacarias 9:9 fala, né, que ele iria montado num jumentinho. Depois dessa noite, ele voltou para Betânia, ele dormiu em Betânia, ele ia e voltava a Betânia. Aí no terceiro dia, Jesus ele amaldiçoa a figueira, ele faz a purificação do templo e eles voltam para Betânia. No quarto dia, eles vão passando de manhã e Pedro falou, olha como secou a figueira, né, que Jesus tinha amaldiçoado no dia anterior. Aí Jesus discute com os religiosos no templo, ele conta algumas parábolas sobre o reino, e então nós estamos ali no sermão escatológico de Mateus, né? Aquele sermão escatológico que Jesus faz sobre o final dos tempos, o final dos dias. Depois, no quinto dia, Jesus avisa os seus discípulos que ele ia ser crucificado daí a 2 dias. Né? Ele vai falar, daí a 2 dias eu vou ser crucificado. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que está Mateus 26, Marcos 14, 1, 2. Ele fala, daí a 2 dias eu vou ser crucificado. Ele avisa, né? Os seus discípulos. Eu não vou lá não, tá, gente? Mas Mateus 26, de 1 a 5 e Marcos 14, 1 e 2. Jesus avisa os seus discípulos que em 2 dias ele seria crucificado. E aí ele volta a Betânia. Né? Fica nesse vai e volta. Aí aqui diz que ele foi ungido com nardo, mas ele foi ungido mais lá no começo. Deixa eu ver, 6 dias... prepararam ali um jantar para Jesus, tá vendo? 6 dias antes da Páscoa. Então tem muita coisa assim que não bate. Você fica perdida, você tenta traçar e não consegue. Então, no 6º dia, Jesus comemora a Páscoa. Não volta mais para Betânia, vai para o Getsêmani.
Mas eu estou para dizer para vocês que isso tem que fechar da seguinte maneira, que até o 6º dia, o Cordeiro Pascual que havia sido separado, ele precisa ser abatido, ele precisa ser sacrificado, ok? E no 7º dia, descansar de toda a sua obra. Então, nós vemos que quando, né, a Páscoa foi comemorada pelos israelitas, foi durante 2 semanas, né? 2 semanas não, foi durante 1 semana, gente. Ai, eu estava lá em Êxodo agorinha. E diz assim, ó. Deixa eu ver se acha aqui onde eu estava aqui. Quando fala, desde a tarde do dia 14 até a tarde do dia 21. São 7 dias. Eles iam comer pão sem fermento, né, durante 1 semana. Abatia o cordeiro e ainda ficava 1 semana, né, ali comendo o pão sem fermento nas casas, até que eles pudessem, então, deixar completamente o Egito. Tá bom? Tem que ler todinho o Êxodo aqui 12, para ver todos os detalhes, mas Jesus cumpriu completamente cada detalhe aqui. Muito bem, então Jesus, ele morre, completa a obra, está consumado, né? O tempo do homem na terra, o tempo do homem pecador, né, vai ter ali um fim e nós vamos descansar com Jesus no 7º dia. Amém? Então a gente vai prosseguir aqui para João 13, tá? Em João 13, ele narra a cerimônia do lava-pés, né, que ele lava os pés dos discípulos dele. E eu estava prosseguindo na minha leitura, né, que faltava aqui no 13 diz, faltava somente um dia para a festa da Páscoa, que era exatamente o dia que Jesus ia ser, né, sacrificado como Cordeiro Pascal. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Até o capítulo 12 de João, sempre Jesus vai dizer, a minha hora ainda não é chegada, a minha hora ainda não é chegada. Mas quando chega aqui, né, nessa parte, Jesus ele fala, agora sim chegou a minha hora. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando, né, aquele último jantar. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha lhe dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Olha as certezas que Jesus tinha. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Isso era o que os escravos da casa faziam com os convidados. Você chegava na casa da pessoa para jantar e eles então traziam uma bacia com água para limpar a poeira dos pés. Eles usavam, né, aquelas sandálias e empoeiravam os pés. Então era um sinal de cortesia, não é, de acolhimento, de amabilidade. E ninguém se dispôs a fazer aquele papel que os escravos faziam. Nenhum dos discípulos, ninguém se dispôs a desempenhar aquele papel. E eles estavam preocupados em resolver quem era o mais importante entre eles. Então aqui Jesus dá um ensino muito, muito profundo, muito importante do que ele esperava dos seus discípulos, que era que eles servissem com humildade. Então Jesus põe a água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, você vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. Eu não deixo, mas nem pensar. Né? Ele tinha um amor tão grande pelo Senhor. Pedro era tão apaixonado por Jesus,
né? Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha uma adoração, uma reverência muito grande. Ele falou, nunca que eu vou deixar você lavar os meus pés. Eu que tenho que te servir, vê se eu vou deixar você fazer isso, nunca. Não é? Pedro falou, de jeito nenhum. E aí Jesus falou, bom, se eu não lavar os seus pés, você não vai ser mais meu discípulo. Aí Pedro parou e falou, então, Senhor, não lave somente os meus pés, lava também as minhas mãos, a minha cabeça, me lava todinho. Isso é muito lindo. Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Ou seja, eles precisavam, né, desse ato de humildade, né, de lavar os pés, de limpar os pés, mas eles já estavam, como assim? Que banho é esse que eles estavam completamente limpos? Que Jesus fala, todos estão limpos, menos um. Jesus estava falando do traidor, né? E aí, depois de lavar os pés, Jesus vestiu de novo a capa, sentou outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E vocês têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Então, Pedro diz, Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Pedro amava, ele tinha adoração, respeito por Jesus. Mas Jesus, ele se humilhou muito mais do que simplesmente lavar os pés dos seus discípulos. Né? Ele foi muito, muito mais humilhado por mim, por você, foi torturado, exposto nu na cruz. E se nós quisermos também ser seus discípulos, nós temos que aceitar sua humilhação e seu sacrifício por nós. Você acha que é fácil? A gente gosta muito de servir, mas ser servido, você tem que se humilhar. Você tem que descer, não é? Não é fácil você ser servido. A primeira oferta que eu recebi, eu queria abrir um buraco e afundar no chão, que foi uma mistura de constrangimento, de vergonha, de tudo, porque eu ainda não entendia os caminhos do Senhor, né? Esses dias nós estamos com a nossa mãe no hospital e aí é preciso, né, dar banho, fazer todas essas coisas que a pessoa normalmente ela faz sozinha, né? Lavar os pés. Pedro podia lavar seus próprios pés, mas ele teve que se sujeitar a ser cuidado por uma outra pessoa, a ser servido por uma outra pessoa. Que coisa, né? Como o nosso orgulho ele é reduzido a cinzas num hospital, quando você está num leito de dor, que chega um enfermeiro ou uma enfermeira, alguém que você nunca viu, e vai te dar um banho de cama, vai tocar o teu corpo, vai te deixar nu, vai te limpar, e você nunca gostaria de passar por aquilo. Esse é o caminho da cruz. Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi deixado nu, preso numa cruz que era a coisa mais vergonhosa que podia ter. Ele tomou sobre si a vergonha, que o pecado é que causa a nossa vergonha. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se esconderam envergonhados, conscientes de que estavam nus, né? A vergonha do pecado. Essa vergonha, Jesus passou toda esta vergonha no nosso lugar. Que coisa terrível você sentir vergonha. Você querer se cobrir e não poder se cobrir e ficar exposto.
É muito dolorosa essa vergonha, né? E Jesus, mais do que lavar os nossos pés, ele nos serviu com a própria vida dele, né? Passando toda essa vergonha no nosso lugar. E se nós quisermos também ser seus discípulos, como ele diz, Pedro, se você quiser ser meu discípulo, você tem que me deixar te servir, você tem que deixar eu lavar os seus pés, você tem que deixar eu entregar a minha vida para você e você tem que receber. Ele falou, Pedro estava tão entregue, né, aquele amor do mestre, que ele diz, pode então me lavar todinho, cabeça, mãos e pés. Nós temos que estar assim, tão apaixonados pelo Senhor, que nós vamos desejar ser completamente lavados no seu sangue, completamente expostos ao escrutínio do Espírito do Senhor, nos revelar diante do Senhor, permitir que Ele nos lave no sangue dEle, que Ele nos limpe de toda a vergonha do nosso pecado. Comer e beber do seu corpo e do seu sangue, porque quem dele se alimenta, por ele viverá. Pedro queria completa comunhão com o Senhor. Jesus disse que seus discípulos já tinham tomado banho, que eles estavam completamente limpos e tinham só que lavar os pés. A essa altura da caminhada deles com Jesus, com seu mestre, os discípulos já o amavam de todo o coração. Esse amor por Jesus é o que os tornou santos, é o que os tornou puros, separados, lavados, como Jesus disse, vocês já tomaram banho. É esse amor que o Senhor espera de todos nós. Deus é amor. Primeira carta de João vai falar tanto, Deus é amor. A nossa resposta a esse amor é em forma de gratidão ao Senhor. Nós não podemos recusar que Ele leve os nossos pecados. Judas se recusou a isso, ele foi e se matou. Pedro não, já tinha aprendido a lição e ele se arrependeu e permitiu que Jesus lavasse aquela vergonha da traição da vida dele, né? Quantas vezes pecamos, saímos dos caminhos do Senhor e não temos humildade para voltar, como Pedro teve humildade de deixar o Senhor servi-lo, de deixar o Senhor perdoá-lo, aceitar o perdão com humildade e seguir em frente, né? Nós temos que ter esse amor em forma de gratidão, de adoração, de resposta de amor ainda maior ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E aqui diz, né, que o que enviou o mensageiro o enviou para transmitir sua mensagem. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O mensageiro não é maior que a mensagem que ele está trazendo. Por isso, o mensageiro deve encarnar esta mensagem da mesma forma que Jesus encarnou a mensagem do amor do Pai e do perdão de Deus para nós. O mensageiro tem que encarnar esta mensagem. A mensagem que nós temos que encarnar é a mensagem da humildade e do serviço, de não querer ser o mais importante, de não fazer as coisas buscando a aprovação do homem. É a mensagem da humildade e serviço ao próximo. Filipenses 2, não vai dar tempo daí em Filipenses 2, ok? Bom, o nosso tempo realmente aqui terminou, mas eu quero continuar este assunto, nós vamos continuar em Filipenses 2, e nós vamos ver na última ceia, vamos para a cena da última ceia, quando Jesus deu o pão molhado a Judas, e ver qual o significado disso. Nós vamos ver no próximo programa porque que molho é esse tão terrível, tão tremendo, que do momento que Judas colocou o pão molhado na boca, diz a palavra que Satanás entrou nele. Ele ficou possuído por Belzebu e foi concluir aquilo que ele tinha começado. Então, nós vamos mergulhar para diante, ok? Nessa cena da traição e algumas outras coisas que nós estamos aqui meditando.
Mas eu espero que esse cenário, essa cena, esse ensino de Jesus tenha ministrado profundamente a tua vida como ministrou a minha. E nós precisamos continuamente voltar a esta mensagem, que a nossa vida cristã é sacrifício, é humildade e serviço. Amém? Fiquem na paz, se Deus quiser e permitir, sexta-feira nós estamos aqui novamente, ok? Paz.